Sim. Agora, Bruno, você tá falando sobre as questões fundamentalistas. Quais são as questões que você analisa se essa ação vai permanecer na sua carteira ou até mesmo entrar na sua carteira ou sair? Quando é que você resolve vender uma ação, por exemplo? Ah, sim. Bom, eu adoto, como eu falei, né, a estratégia de pensar sobre as características daquela empresa, utilizando uma análise fundamentalista, mas adoto uma série de premissas, né? Então, por exemplo, a empresa tem que ter um bom PL, tem que ter um bom ROI, um bom ROIC, então uma série de fatores para poder se encaixar dentro de um grupo de ações, mas que tem características muito interessantes. E numa outra etapa eu olho mais a fundo. Depois, como eu falei, né, eu vou olhar para o setor. Então, quando eu vejo que aquela empresa reúne uma série de qualidades e que de crescimento constante, uma série de qualidades, né? Eu falo assim, bom, essa empresa parece bastante interessante mesmo, tem um grande potencial de valorização. Inclusive, eu gosto bastante de utilizar a fórmula de Benjamin Graham para poder, em alguns casos, cabe isso, né? E para algumas empresas cabe isso. Então, eu gosto de tentar utilizar alguma métrica para poder identificar que aquela empresa tem potencial de valorização. E aí sim, eu dou uma estudada um pouquinho mais a fundo. Bom, essa empresa é uma empresa interessante, gostei do que ela faz, gostei da história dela e não simplesmente olhei para um dado pontual, muito estacionado, né? Porque você fala assim, o PL, por exemplo, que é muito visto, né, por muitos investidores. Mas é uma fotografia, né? É um intervalo de tempo estacionado ali, uma fotografia. De onde essa empresa veio e para onde ela está indo. Né? Acho que isso são características que me deixam mais confiante em investir em uma empresa. Né? Então, é igual balança. A gente está falando de academia aqui, né? E um dia desse eu estava comentando com um amigo meu sobre peso e tudo mais, a minha altura, eu não sou uma pessoa muito alta, qual peso e tal, e eu falando que estava insatisfeito com o meu peso. E aí eu falei assim, poxa, é uma coisa curiosa. Se eu falar que eu estou com 80 quilos, você vai falar que isso é bom ou é ruim, né? Algumas pessoas você até sabem, pela tua altura você sabe que é bom, mas não dá para dizer se a pessoa tá indo bem. Por quê? Essa pessoa está com 80 quilos. Quantos quilos ela estava 3 meses atrás? E 1 ano atrás? E se eu estava 4 anos atrás com 96 quilos? Se eu estou com 80 quilos hoje, pô, que legal, tu tá indo bem. Exato. Agora, se eu estava com 67, né? 67, quando eu tinha lá meus 25 anos, 27, 67. Então, você fala, tô com 80 quilos, bom, Bruno, o negócio tá bem mal pro teu lado, né? Então, assim, olhar para uma fotografia, eu acredito, né, que, na minha opinião, né, de que não dá uma capacidade de previsão assim tão interessante. Então, essa análise horizontal, né, de tipo, como foi o crescimento dessa empresa nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, uma série de fatores, e aí me deixa mais motivado a investir nesse negócio. Qual é o momento em que eu deixo de investir? Né? Você perguntou, quando é que essa empresa sai da minha carteira? Quando o oposto acontece, quando eu vejo uma série de fatores indicando que aquela empresa passou a ser mal gerida, aquela empresa se tornou desinteressante, perdeu o potencial de valorização. Receita cai muito. Receita caindo muito, faturamento caindo muito. Então, quer dizer, existe uma série de fatores, e é claro que alguns fatores são imediatos. Então, se eu estou com uma empresa na carteira, por exemplo, eu nunca tive Americana, mas se de repente eu estou lá confiando na Americana, tendo muito bem, e poxa, a Americana relatou aqui uma denúncia aqui, e aí parece que o negócio está feio, e uma semana depois está em recuperação judicial. Bom, e aí é um momento em que não existe nada para decidir. Eu tiro da minha carteira porque até que ela resolva alguma coisa, que essa história fique resolvida definitivamente, eu não vou colocar meu dinheiro ali. Porque eu sou um investidor, eu gosto dessa visão de longo prazo, eu acho muito saudável isso, porque permite também que você tenha ganhos ao longo do tempo, né, utilizando o juro composto e tudo mais. Mas eu sou um investidor pensando em um projeto que é mais importante que o projeto da empresa, sabe? A empresa é legal, mas eu sou contra essa ideia de ficar apaixonada pela empresa, ao ponto de a empresa começar a cair, apresentar mau resultado, a pessoa, eu gosto tanto dela, é a empresa do coração, vai melhorar, isso pode ser uma grande cilada. Então, o meu projeto mais importante, eu mesmo me colocando na condição de sócio da empresa americana, vamos supor que eu tenha comprado ações das lojas americanas, mesmo que eu tenha me colocado no sentimento de sócio, para mim, o meu projeto mais importante é a minha tranquilidade, minha aposentadoria, a segurança da minha família, da minha esposa, aquilo que me motivou a investir. Esse é o meu projeto importante. Mais importante do que o projeto que me tornei sócio. Então, quando a empresa perde essas características, quando essa empresa parece para mim desinteressante, eu falei, tá na hora de sair, gostei bastante da experiência, foi bom enquanto durou, mas tá na hora de procurar uma outra empresa. O pessoal fica preso às vezes na empresa, né? Sim. Não, eu não vou vender. Para mim, falam muito. Porque vai melhorar. Eu entendo o otimismo. Sim. Mas a gente também tem que ser realista. Então, a Sim. gente avalia ali os dados da empresa e a gente vai vendo se faz sentido, Exato. se ela tá de fato melhorando ou não.